Este recebe pecadores e come com eles. Versículo de número 11 diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele os repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Aí ele faz um discurso, ele ensaia um discurso: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde nele o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, aproximando-se da casa do pai, viu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor Jesus, nós pedimos luz ao Senhor, pedimos entendimento, que o Senhor venha nos clarear o entendimento, Pai, para que nós compreendamos a Tua palavra. Senhor Jesus, não nos despeça daqui da mesma maneira que nós entramos, mas nos dê uma palavra de vida em nome de Jesus. Amém. Vocês podem tomar os assentos? Meus queridos, esta é a parábola mais conhecida de Jesus. Esse é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Na verdade, a parábola do filho pródigo, ela poderia ser também chamada de parábola dos 2 filhos perdidos. Isso porque Jesus fala da perdição dos 2 filhos. Eu intencionalmente li os 2 primeiros versículos porque eles nos mostram a razão pela qual Jesus conta essa parábola. Jesus conta essa parábola porque no início do capítulo de número 15, Jesus estava acolhendo todos os publicanos e pecadores. E é curioso que a palavra fala todos os publicanos e pecadores. Os publicanos, para quem não sabe, eram aqueles cobradores de impostos que eram homens que eram legalizados, mas eles exploravam o povo e cobravam a mais, e com isso eles acabavam até frequentemente enriquecendo-se. E os pecadores eram as prostitutas, eram os ladrões, eram as pessoas de mau caráter. A palavra de Deus diz que, enquanto Jesus acolhia os pecadores e publicanos, as autoridades religiosas, que eram os escribas e os fariseus, eles entraram em crise.
Eles não entendiam porque Jesus comia com pecadores e publicanos. Para eles era algo absolutamente inconcebível Jesus sentar-se com publicanos e pecadores. Diante desse cenário todo que Jesus recebia pecadores e publicanos, e os escribas e fariseus, eles murmuravam, dizendo que não era lícito, que não podia, Jesus conta essa parábola. Diante desse cenário, Jesus conta 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida, depois ele conta a parábola da dracma perdida, e por fim ele conta a história do filho pródigo, que, como eu disse há pouco, poderia ser chamada a história dos 2 filhos perdidos. Porque a grande mensagem nesse texto é que todos pecaram, igualmente carecem da glória de Deus. Quando Jesus conta essa história, irmãos, esse filho mais moço, ele representa os escribas e os fariseus, ou melhor, os pecadores e publicanos. E o filho mais velho, ele representa os escribas e os fariseus. De fato, nós somos apresentados aqui nesse texto a 2 tipos de perdição humana. A primeira é a perdição dos de fora, a perdição dos que estão lá na esquina, dos que estão nas praças, é a perdição dos de fora. E a segunda perdição é os que estão dentro da casa do Pai. Desses que vivem longe da casa do Pai e desses que vivem dentro da casa do Pai, que nunca transgrediram nenhum mandamento. Jesus disse que ambos, tanto os de fora quanto os de dentro, estão perdidos. Ele entra nessa história, ele conta essa parábola para nivelar todo mundo, para dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele coloca todos na mesma condição e convida os 2 grupos ao arrependimento e ao encontro com Ele. Olhando para a história dos que estão de fora, dos pecadores e dos publicanos, desses imorais, Jesus conta a história do filho mais moço, que é esse sujeito que vira a mesa, que pede a herança do pai, vai para um lugar distante viver uma vida dissoluta, de motel em motel, de bar em bar, de cabaré em cabaré, até que tudo seca e se acaba dentro dele, os recursos no bolso cessam e a satisfação do coração acaba e ele entra em crise. Essa perdição dos que estão de fora, essa perdição dos pecadores e publicanos, elas possuem 3 características que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. A primeira característica dessa perdição dos imorais é a atitude absolutamente inconsequentes e individualistas. Ele quer ser o dono do seu próprio destino. Versículo de número 12 diz que ele chega para o pai e fala: Pai, dai-me a parte da minha herança que me cabe, que eu vou viver a minha vida, que eu vou viver do meu jeito. Ele não pensa no pai, ele quer viver a vida dele, do jeito dele, do jeito que ele pensa que é certo, de tudo ele quer fazer, tudo aquilo que ele tinha vontade de fazer, tudo aquilo que ele tinha vontade de executar. Ele não está preocupado com a mulher dele, com os filhos dele, com o pai dele, com o irmão dele, porque tudo que ele quer fazer, ele está pensando nele, na vida dele. Aliás, ele pensa: a vida é uma só, então devo fazer tudo o que eu penso. Essa é a primeira característica dessa perdição. É atitudes absolutamente inconsequentes. Ele não pensa nas consequências. São atitudes absolutamente individualistas. Ele está pensando apenas nele mesmo. Segunda característica dessa perdição humana é a busca de distanciamento do referencial paterno. Incomoda ele a ideia de ir para um motel na cidade vizinha. Incomoda ele a ideia de gastar o dinheiro do pai, onde os buchichos pudessem correr até a casa do pai. Então ele vai para um lugar onde os ecos da tristeza do pai dele não pudessem chegar. Ele quer distância do pai, ele quer distância do irmão, ele quer distância de todo mundo, porque ele quer fazer aquilo que ele tem vontade de fazer. Então a segunda característica é esse distanciamento da figura paterna. Terceira característica é a busca desenfreada por satisfação. O versículo que nós lemos diz que ele dissipou todos os seus bens. E a palavra dissipar aqui é dissipar até o fundo do tacho. É raspar tudo. Então ele dissipou tudo.
E o versículo 14 diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ou seja, ele consumiu tudo, ele dissipou tudo. Agora olha aqui para mim. Eu encontro todo dia gente tomando atitudes absolutamente inconsequentes e individualistas. Eles querem viver uma vida irresponsável. Não liga para isso, não liga para os pais, não liga para o que a esposa vai pensar, não liga para o que os filhos vão pensar. Ele quer viver aquele momento, ele quer viver aquela vibe, ele quer viver a vida dele. E eles tomam atitudes absolutamente inconsequentes. E nessas atitudes, nessas vidas, eu já vi gente perder família, eu já vi gente perder pai, já vi gente perder irmão, porque ele quer viver essa vida. Quando a gente chega nesse nível de decisão radical, de querer viver a sua vida do seu jeito, com as suas regras, é normal que a gente se distancie da figura paterna, ou daquela gente que a gente enxerga como referência, porque, aliás, as pessoas, elas são capazes de nos corrigir. Tudo que a gente não quer é correção. Tudo que a gente não quer é ouvir os bons conselhos deles. Aliás, é por isso que a gente se distancia da figura paterna. É nesse momento que a alma vira um buraco em busca de satisfação que não chega nunca, em busca de prazer perfeito, em busca da brisa perfeita, em busca de festas perfeitas, em busca de prazeres, de orgasmos perfeitos. E a grande frustração é essa, que há um limite para a satisfação pessoal, há um limite para o gosto do vinho, há um limite para um sofá confortável, há um limite para a alegria de uma festa. E ele entendeu isso, e ele caiu em si. Ele investe tudo, ele dissipa tudo, consome tudo. E não só os recursos dele acabam, mas os recursos humanos dele acabam também. Essa é a perdição dos que estão de fora. Mas o texto não fala só dessa perdição. Ele fala de uma outra perdição. Ele fala da perdição dos que estão do lado de dentro. É a perdição do filho mais velho. É a perdição dos escribas e dos fariseus. São pessoas que conhecem a lei, são pessoas que conhecem a Bíblia, são pessoas que conhecem Deus, são pessoas que estão na casa do Pai. É a perdição daqueles que nunca saíram da casa do Pai, que nunca transgrediram, ao contrário do primeiro, os mandamentos do Pai, que nunca andaram de bar em bar, de festa em festa, fazendo as loucuras da vida. É a perdição dos que estão de dentro. Eles também estão perdidos. A perdição do filho mais velho, ela possui 3 características. Primeira característica é a falta de festa na vida. Veja o versículo de número 25, que diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa do pai, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo te sirvo, sem transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. É esse filho que não tem festa na vida. E eu conheço muita gente dentro da igreja que está vivendo essa perdição do filho mais velho. É gente que não tem a menor condição de olhar para a festa que acontece na vida do outro e enxergar como uma possibilidade que inclua ele também. Ele não consegue se alegrar com os que se alegram, ele não consegue chorar com os que choram. É gente que não se alegra e entra em crise com os que se alegram. É gente que não sabe ser feliz e tem raiva de quem sabe. Curioso isso. A primeira característica do filho mais velho, da perdição do filho mais velho, é a falta de festa na vida. Segunda característica da perdição desse filho mais velho é a falta de liberdade. O versículo que nós lemos, o versículo 29, diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus irmãos.
Ele não tem liberdade nenhuma. Se de um lado ele não sabe se alegrar, de um outro lado, ele também não sabe ter essa liberdade na casa do Pai. A vida dele é só cumprir regras, regras e regras e regras e regras. Mas ele não consegue se alegrar, ele não consegue perceber a liberdade que existe na fazenda do Pai, de comer as frutas, de brincar com os animais, de fazer coisas de alguém que tem consciência de filho, que sabe que é livre em nome de Jesus. Terceira coisa, terceira perdição desse filho mais velho tem a ver, presta atenção, com a falta de relação com o pai. Esse sujeito sabe, ele tem a relação com as coisas do pai, sabe quantos animais o pai tem, sabe o nome dos empregados do pai, ele come ceia na casa do pai, mas o pai é um distante. O pai é alguém que é incapaz de generosidades mínimas, como dar um cabrito para ele comer. O irmão mais novo, ele se distancia da casa do pai e vai para uma terra distante. Esse outro, ele nunca saiu da casa do pai, mas estava vivendo tão longe quanto o outro. O outro pelo menos está distante, mas sabe que o pai é pai e fala: eu vou levantar e vou para a casa do meu pai. Ele chama o pai, pensa na possibilidade de misericórdia e de perdão do pai. Esse outro não. O pai desse outro aqui é um senhor severo, alguém que não é pai. Esse homem, ele tem uma imagem totalmente distorcida do pai dele. Ele não enxerga o pai dele como pai. Essa perdição do filho mais velho é essa. Ele faz tudo, ele faz um monte de coisa, ele conhece a Bíblia, ele canta, ele prega, ele louva, ele evangeliza, mas ele não tem relação com o pai, ele não conhece o pai. Ele pensa que o pai não é capaz de generosidades mínimas. Ele está perdido na casa do pai. O pai desse aqui é severo, o pai desse aqui é amigo da onça, o pai desse aqui é capaz de contar os cabritos. Grande pergunta que surge, irmãos, diante dessas duas perdições, diante da perdição dos que estão de fora, diante da perdição dos que estão de dentro: como é que eles podem ser salvos? A salvação dos que estão de fora, ela começa com um encontro real do significado do mundo. Ninguém pode ser salvo sem perceber o mundo, o significado do mundo. É quando a gente percebe o significado do que é o mundo, do que é o sistema mundano, é que se inicia dentro da gente um processo de salvação. Quando a gente entende o que João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele diz: ora, o mundo passa, as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É quando aquele homem, ele sai e vai para aquela outra terra, e ele descobre que tudo passa, a herança passou, a vida estava passando. Ele descobre o significado do mundo. Salvação deste homem está no encontro do significado de si mesmo. Versículo 17 diz que ele, caindo em si, é quando a gente percebe não apenas o mundo, mas é quando a gente cai em si, quando a gente se percebe como gente, é quando a gente se percebe de onde a gente veio, para onde a gente está indo, é quando a gente acorda desse sono existencial. Terceiro lugar, a salvação dos que estão de fora passa pela decisão de voltar para a casa do Pai. Ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Aí o texto diz: e levantou-se e foi. Irmãos, voltar para a casa do Pai é uma decisão. Você decide voltar para a casa do Pai, e é preciso decidir. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Terceiro lugar, quarto lugar, a salvação dos que estão de fora está em aceitar a graça do Pai. É mais fácil a gente provar para o Pai, é mais fácil a gente querer provar para o Pai de que a gente é merecedor. Veja que ele ensaia todo um discurso: eu levantar-me-ei,
e irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E a palavra de Deus diz que ele foi, e quando ele estava indo, o pai o viu de longe. O pai correu ao encontro daquele filho, o abraçou, e ele começa aquele discurso ensaiado: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai interrompe: Shhh! Traga a roupa para o meu filho, traga o anel, vamos fazer uma grande festa, vamos fazer um grande banquete, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, em nome de Jesus. Tudo isso é graça, não é pelo discurso, não é pela minha performance, mas é pelo amor do Pai, é pela graça do Pai, e a nossa salvação está nisso, em aceitar a graça do Pai. Mas olhando para a perdição dos que estão de dentro, dos filhos mais velhos, como é que eles podem ser salvos? Essa salvação dos filhos mais velhos, ela começa pela descoberta do irmão. Olha o que diz o versículo de número 29. Diz assim: Mas ele respondendo ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então respondendo: Pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A salvação desses, dos que estão de dentro, está em chamar de irmãos aqueles a quem o Pai chama de filho. Chamar de irmãos aqueles a quem o Pai chama de filho. Segundo lugar, a salvação desses está pela descoberta do Pai. O texto diz no versículo de número 31: Então o Pai respondeu: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. É quando o Pai nos chama de filho, e quando os nossos olhos se abrem para enxergá-lo, não como um Senhor severo, mas como Pai. A nossa salvação está em enxergar a Deus como Pai. Em último lugar, a salvação desses está na descoberta da herança. O Pai diz: tudo que é meu é teu. Você está vivendo como um mendigo sentado numa montanha de ouro, é como se Jesus estivesse dizendo. Nos limites da fazenda, o pai estava dizendo para aquele filho: tudo que é meu é teu. Nos espaços das fronteiras da santidade, há muito espaço para a liberdade pura e santa, em nome de Jesus. O que o pai estava dizendo é: filho, essa fazenda aqui é grande, ela é gigante. Dentro dessa fazenda aqui, tudo que é meu é teu. Você pode comer frutas, você pode brincar com os animais, você pode fazer tudo dentro do limite da santidade. Você pode beijar tua esposa, você pode passear com seus filhos, você pode ir na praia, você pode se alegrar, você pode fazer festa, você pode fazer banquete, você pode andar entusiasmado, porque é essa liberdade que Deus nos dá. Você pode cheirar o cabelo dos seus filhos, você pode beijar o rosto dos seus filhos, você pode abraçar o teu marido com liberdade, porque o Pai nos dá essa liberdade. Gente, essa parábola aqui, ela nos ensina muitas coisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês 4 coisas que essa parábola nos ensina para a gente encerrar. Primeira coisa que ela nos ensina é quem é Deus, o que é pecado, o que é salvação e o que é santidade. Primeira coisa, quem é Deus? Nessa parábola, Jesus define Deus como Pai. Deus é Pai. Eu não sei qual é a referência paterna que você tem. Eu não sei se o teu pai foi bom, eu não sei se o teu pai foi ruim, eu não sei se o teu pai foi ótimo, eu não sei se o teu pai deixou a desejar, mas eu quero te dizer que toda essa figura paterna que você tem, esquece ela.
Deus é maior do que essa figura paterna. Teu pai pode ter te decepcionado, mas o Pai Celestial, Ele não te decepciona. O teu pai pode ter mentido algumas vezes, teu pai pode ter falhado, mas esse Pai, Ele não falha. Aleluias! Esse é o nosso Pai. Deus é Pai. Deus não é um Senhor severo. Deus é o nosso Pai. E hoje Ele te chama pelo nome de filho. Você é minha filha, você é o meu filho. Em nome de Jesus. Deus é Pai. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que salvação é uma iniciativa de Deus, é uma iniciativa do Pai. A parábola cita mais o pai do que os dois filhos. A iniciativa da salvação é toda do Pai. Porque o filho, aí você fala assim, não, mas o filho ele voltou para a casa do pai. Mas ele não voltou por causa do pai. Ele voltou por causa do pão. Ele diz assim, quantos pães tem na casa do meu pai, eu aqui padecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele vai. Mas enquanto ele estava longe, o pai o avistou. O pai correu ao encontro dele. O pai o abraçou. A salvação é iniciativa de Deus. Salvação é iniciativa de Deus. Aquele filho volta para a casa do pai, não por causa do pai, mas por causa do pão. Mas o pai o encontra. Eu não sei por qual motivo você está aqui nessa noite, mas o pai já te encontrou em nome de Jesus. Ele já te abraçou em nome de Jesus. Salvação, ela gera em nós arrependimento. O filho mais novo, ele tem que trazer uma lista de coisas erradas que fez. Pai, eu dormi com prostitutas. Pai, eu andei de bar em bar. Pai, eu menti. Pai, eu desperdicei a herança. Pai, eu busquei prazeres. Ele tem que trazer uma lista de coisas erradas que ele fez. E a gente é muito craque nesse arrependimento. A gente é muito bom nesse tipo de arrependimento. Quantas vezes você já veio aqui na frente, Senhor Jesus, eu não vou mais pecar, eu não vou mais errar, me perdoa. E o Pai te perdoou. Mas existe um outro nível de arrependimento, que é o arrependimento não de coisas erradas, mas o arrependimento de coisas certas. O arrependimento do filho mais velho. A palavra de Deus diz que ele não transgredia nenhum dos mandamentos, mas ele também estava perdido. Por quê? Porque toda coisa certa feita sem que tenha amor pelo Pai é perdição e é pecado também. Os dois estão no mesmo nível de perdição, porque nos dois não há amor pelo Pai. O que nos salva é amar a Deus acima de todas as coisas. E o filho mais novo, ele não ama o pai, ele sai, ele desperdiça a herança, ele sai, ele desonra o pai. Ele volta para a casa do pai, não por causa do pai, mas por causa do pão. E o filho mais velho, ele faz um monte de coisa, cuida dos bois do pai, cuida da casa do pai, faz a obra do pai, mas não ama o pai. Ele quer chegar no pai, apontar o dedo na cara do pai e dizer, pai, tu me deve um cabrito. É quando a gente lê a Bíblia, não para conhecer a Deus, mas para mostrar conhecimento. É quando a gente vai para a oração, não para se aproximar de Deus, mas para fazer média para alguém. É quando a gente aparece num encontro, num culto, não por causa de Deus, mas porque se eu não for no culto, o pastor vai achar ruim. Isso é pecado. Isso é perdição. Então o filho mais novo, ele tem que se arrepender dessas coisas erradas que ele fez. E o filho mais velho, ele tem que se arrepender de tudo que ele fez, que não foi por amor ao pai. Gente, essa parábola também nos ensina o que é santidade. A grande pergunta que surge é a seguinte: como é que esse menino que voltou para a casa do pai, ele vai viver em santidade agora? O que é santidade? Santidade é viver sem pecado, viver fora do pecado, longe do pecado, separado do pecado. E o que é pecado? É a falta de amor ao Pai, é não amar a Deus acima de todas as coisas. Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Então, portanto, santidade é amar a Deus acima de todas as coisas. Aqui tem um grande problema. Se santidade é amar a Deus acima de todas as coisas, nós temos um grande problema.
Porque nós não temos controle sobre o que nós amamos. Nós não temos controle sobre o que nós amamos. E santidade é amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós não temos controle sobre o que nós amamos. E, gente, nós, na tentativa de fazer a igreja viver em santidade, de fazer o povo viver em santidade, a gente tentou muita coisa. A gente falou assim, não, o povo não vive em santidade porque eles não conhecem a lei. Aí a gente veio e ensinou a lei para o povo. Isso fez a gente viver em santidade? Não. Aí a gente foi e falou assim, não, agora o povo vai viver em santidade porque nós vamos ensinar para eles sobre o inferno. A gente começou a ensinar sobre o inferno, criamos filmes sobre o inferno, criamos teatro sobre o inferno, mas isso não adiantou. Aí a gente falou, não, mas isso é muito down, né? Vamos falar de algo mais entusiasmante, vamos falar do céu. Nós começamos a falar do céu, começamos a falar sobre as ruas de ouro, dos anjos. Mas isso funcionou? Não. Porque a lei não gera amor pelo Pai. A lei mostra a minha incapacidade de cumpri-la. O céu também não gera amor pelo Pai. O inferno também não gera amor pelo Pai. A única coisa que nos gera amor pelo Pai é uma notícia. E eu venho hoje aqui para dar essa notícia. A notícia é que Ele nos amou primeiro em nome de Jesus. Aí quando a gente entende que Ele nos amou primeiro, é que o nosso coração volta-se para Ele e diz assim, eu quero amar aquele que me amou primeiro. Quando a gente percebe que Deus nos ama do jeito que nós somos, e que o amor dele não cresce com os nossos desempenhos, e não diminui com os nossos fracassos, Ele nos ama exatamente como nós somos, no nome de Jesus. Sabe o que salvou esse menino aqui? Sabe o que faria esse menino viver em santidade? A festa. O menino chega lá todo sujo, todo fedido. E semana passada eu tive uma experiência semelhante a essa. E é horrível abraçar alguém que você ama cheio de dias que não toma banho. E sabe o que salvou esse menino? Ele chegar todo sujo na casa do pai, todo se achando indigno, e o pai não querer ouvir o discurso dele. O pai comprar umas vestes novas, colocar o anel no dedo dele, fazer uma grande festa, fazer um grande banquete. E no outro dia, ele acordar de manhã, na cama que ele não merecia, com pijama que ele não merecia. Ele levanta e vai para a cozinha que ele não merecia, senta na mesa que ele não merecia. Aí entra o pai que ele não merecia e fala, filho, bom dia, dormiu bem? Ele diz, pai, bom dia. Filho, faz isso para mim. Aí ele olha para aquela pijama que ele não merecia, para aquela cama que ele não merecia, para o pai que ele não merecia, e fala, eu faço. Isso é santidade, irmãos. É quando a gente entende o amor de Deus e faz aquilo que Ele pede, não porque existe uma lista de regras, mas porque Ele nos amou primeiro, porque nós entendemos o amor dEle por nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aleluias. 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 Dá pra cantar aquela do oh, impressionante. Ousado amor? Ousado amor. Com C sustenido lá, você anota. Amém, dó sustenido, acho que é dó sustenido. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que o Pai, Ele te ama. O Pai, Ele marcou um encontro com você aqui essa noite. O Pai, Ele está de braços abertos. O Pai, Ele está aqui porque Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. A gente pensa que salvação é apenas para os que estão de fora, mas a gente não se enxerga também às vezes como perdidos. Das coisas que a gente faz sem amor ao Pai, das coisas que a gente faz porque quer ser visto, das coisas que a gente faz apenas por obrigação. A gente precisa se arrepender dessas coisas.
e acreditar que o Pai, Ele nos ama e que já está tudo perdoado, já está tudo feito, em nome de Jesus. Aleluias. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por cada vida, Senhor Jesus, que está aqui nessa noite, Pai. São os teus filhos, que eles possam ouvir a tua voz hoje, os chamando de filhos, chamando de filhos, chamando de filhos, colocando vestes novas sobre eles, renovando a força deles. Senhor Jesus, que eles possam, Pai, enxergar essa grande festa que o Senhor preparou para eles. Ei, Jesus te trouxe aqui essa noite e Ele está dizendo: eu já preparei um grande banquete para você, eu já preparei uma grande festa para você. Você é o meu filho, você é a minha filha. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Aleluia, declare: Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. aleluias. Que você possa ser abraçado por esse amor nessa noite. Que você possa ser abraçado por esse amor essa noite. Em nome de Jesus. Será que você pode declarar: traz luz para as sombras? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante e
que ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado